Então, nós estávamos falando do tratamento a quente e do tratamento a frio antes de sermos cortados. A gente começou a falar do tratamento a frio. Então, o aço, quando ele é tratado a frio, esse tratamento é feito sempre numa temperatura abaixo de 720 graus Celsius. E esse tratamento, ele pode ser feito por tração, torção, compressão, perfilação, extrusão, desde que a temperatura seja abaixo de 720 graus. Esse tipo de tratamento ele vai deformar os grãos do material. Quando a gente tem essa deformação dos grãos, a gente impede aquele movimento das discordâncias e isso faz com que o material aumente a resistência mecânica. Mas qual é a desvantagem? Quando eu tenho essa deformação abaixo de 720 graus, o meu material ele não resiste à temperatura. Isso significa que qualquer temperatura acima de 600 graus, ele vai perder a resistência. Então, ele só vai resistir no máximo até 600 graus. Isso significa que ele não tem resistência nenhuma a incêndio. Ele é difícil de ser soldado, porque quando eu faço a solda não é feita a quente, eu não tenho que fazer o aquecimento para soldar. Então, como eu tenho que aquecer, ele vai perder resistência. Quando eu aqueço, a solda ela vai se tornar difícil. E o material, o aço tratado a frio, ele não vai ter patamar de escoamento. Então, o que é um aço sem patamar de escoamento? Então, se vocês lembrarem daquele nosso diagrama tensão-deformação bem retinho, igual eu estou fazendo aqui para vocês, vocês vão lembrar o quê? Que a gente tem aquela região elástica. Deixa eu desfazer. Então, nós temos aqui a região elástica, e aí ele já passa para a região plástica sem eu conseguir verificar aquele patamar. Mas como então que eu faço para poder determinar a tensão de escoamento? A tensão de escoamento, aí eu vou pegar aquela pré-deformação de 0,02, traçar uma paralela aqui, uma paralela à minha região elástica. Onde ela tocar o diagrama, eu vou determinar a tensão de escoamento. Então, a minha tensão de escoamento, nesse caso, seria aqui. Eu não consigo determinar diretamente a tensão de escoamento. A tensão de escoamento ela é projetada a partir de uma pré-deformação que eu seleciono. Essa pré-deformação selecionada, ela depende normalmente do tipo de aço que eu estou trabalhando, mas a gente costuma utilizar essa pré-deformação de 0,002. Feito isso, achei. Então, ele não tem patamar de escoamento definido, perde a resistência abaixo de 600 graus e é difícil de ser soldado. Aí, a gente consegue fazer um comparativo entre os dois. O tratamento a quente, ele vai resistir a alta temperatura, enquanto o tratamento a frio não resiste. Eu consigo verificar só pelo diagrama dos dois qual vai ser um aço tratado a frio e qual vai ser um aço tratado a quente. Só de olhar para o diagrama. Porque se eu tenho patamar de escoamento, eu já sei que foi feito um tratamento a quente. Se eu não tenho patamar de escoamento, eu não sei qual foi feito. Ah, professora, mas por que isso é importante? Vamos supor que vocês queiram identificar um aço, você não sabe qual aço que você está usando. Então, nós temos CA25, CA50 e CA60. Qual que é o primeiro ensaio que eu posso fazer para poder identificar esse aço? Eu posso fazer um ensaio de tensão, e aí do ensaio de tensão eu faço o diagrama tensão-deformação e eu já vou ver. Ele tem patamar de escoamento ou não tem? Se não tem, eu já falo que é CA60. Se ele tiver patamar de escoamento, eu não posso falar nada sobre ele. Mas se ele tiver, eu já posso garantir que ele vai ser o CA60. Então, o CA60, lembrando que o 60 é porque ele tem tensão de escoamento de 60 megapascal. A tensão de escoamento vai ser 600 megapascal. CA50, tensão de escoamento 500 megapascal. Normalmente, para concreto armado, a gente tem a utilização do CA50 e o CA60. O CA25 caiu em desuso, então a gente não usa mais, caiu em desuso o CA25, só o 50 e o CA60. Onde o CA50 nós temos as barras e o CA60 nós vamos ter os fios. O que vai caracterizar o que é uma barra, o que é um fio? Então, lá na norma que caracteriza,
Deixa eu lembrar aqui o nome da norma para vocês. Então, é a NBR 7480. Então, a NBR 7480, deixa eu colocar para vocês a outra tela. Essa NBR 7480 é que vai dizer sobre a fabricação e fornecimento de aço para concreto armado. Então, se vocês querem alguma característica a mais, alguma informação a mais para aço, para concreto armado, vocês vão procurar nessa NBR. Então, ela diz o quê? Que as barras são todos os produtos com diâmetro nominal maior que 5 e os fios, eles vão ter diâmetro nominal menor que 10. Então, para ser uma barra, vamos voltar para o nosso rabisco. Para ser uma barra, o meu diâmetro tem que ser igual a 10, igual a 5 milímetros ou maior. Isso para ser uma barra. Para ser um fio, o meu diâmetro vai ter que ser igual a 10 ou menor. Então, uma barra vai ser o aço, que ele vai ter um diâmetro maior que 5, e o fio vai ser um aço que ele vai ter um diâmetro menor que 5. Só isso? Não, lá ainda fala o quê? Que as barras, elas são obtidas exclusivamente por laminação a quente. Então, a barra, ela é obtida por laminação a quente. Exclusivamente por laminação a quente, enquanto os fios normalmente são obtidos por perfilação ou estiramento. Então, os fios eles são obtidos por trabalho a frio. Então, o que vai definir vai ser o limite inferior e o limite superior para barra e para fio. Isso é o que a norma fala. Desculpa, gente, aqui vai alguém falando que começou uma reunião comigo e eu não tenho reunião com ninguém que eu me lembre. Então, voltando aqui, nós temos as barras e os fios, e essas barras, deixa eu pegar a tabelinha para vocês verem, colocar aqui. Nós temos os diâmetros mais utilizados. Então, as barras são a laminação a quente, então vai ser o CA50, pode ser de 5, 6,3, 8, 10, 12,5, todos maiores do que 5 diâmetro. E os fios de laminação a frio ou extrusão menor que 10. Então, 2,4, 3,4, 3,8 e etc. Esses são os tamanhos, os diâmetros nominais que a gente tem segundo a norma. Pode ser diferente? Pode. Então, vocês vão estudar mais sobre aço para concreto armado lá em estruturas metálicas. Então, lá vocês vão aprofundar um pouco mais nisso aqui. O que a gente tem que relembrar? O que a gente tem que retomar aqui no estudo para as nossas classificações? Nós temos que lembrar que toda barra, ela tem que ter nervuras. Então, segundo a norma, toda barra, ela tem que ter nervuras. Os fios, não. Mas toda barra tem que ter. Porque isso aqui vai melhorar a aderência. E a aderência do aço no concreto vai ser muito importante para o nosso estudo. Então, a aderência ela é muito importante para ser estudada. Por quê? Quando nós temos o concreto armado, o que é um concreto armado? Eu vou ter uma estrutura de concreto que ele vai ter ali um reforço de aço. Eu vou ter o aço fazendo o reforço daquela estrutura. Deixa eu ver aqui quem está chamando. Professora, o que é nervuras? As nervuras são aquelas... Como que eu vou explicar? Eu conheço nervura como nervura. Deixa eu te mostrar que fica melhor então. Deixa eu pegar um desenho aqui e mostrar para você.
Só um instante. Olha aqui. As nervuras são essas aqui no aço. Então, quando a gente pega um aço, isso aqui a gente chama de nervura. Uma barra de aço é para poder melhorar a aderência dela. Visualizou, Taylor? Ah, tá, professor, entendi. É tipo aquelas barras de ferro que tem uns trenzinhos em volta Isso, nelas, né? aqueles trenzinhos em volta a gente chama de nervura. E toda barra ela é obrigatória a possuir essas nervuras. Essas nervuras elas podem ser de formas diferentes, podem ser angulares, longitudinais ou em foice. O que é uma nervura angular? Angular não, desculpa, anular. É em volta aqui, ó, essas nervuras são chamadas anulares. Nós temos as longitudinais, que são essas aqui, que elas são na direção do comprimento da barra. E nós temos a infoice, que é essa aqui meia tortinha, que ela faz meio que uma angulação. Então, as mais comuns são essas aqui em foice. Então, a gente tem essas nervuras em foice e essas nervuras longitudinais. Qual é o objetivo dessas nervuras? Melhorar a aderência da barra no concreto. Então, quando a gente tem o concreto, vou só desenhar aqui mais ou menos. A gente tem o concreto e ele vai ser reforçado com essas barras de aço, com esse aço para concreto armado. Então, esse reforço funciona como? O meu concreto, ele resiste bem à compressão, mas ele não resiste bem à tração. Então, se ele for submetido à tração, quem resiste bem à tração é o aço. Mas para o aço resistir, o que tem que acontecer? O concreto ele tem que passar esse esforço, tem que passar essa solicitação para o ferro, e então o ferro vai conseguir resistir a essa solicitação. Essa passagem de esforço, ela se dá por meio dessa aderência. Se a aderência for ruim, se não for bem conectado ali, eu não consigo fazer a transferência do esforço. Então, o meu concreto ele vai romper. Mas se a aderência for boa, o meu concreto passa a solicitação para a barra de aço e a barra de aço é que vai ser solicitada em vez do concreto. Então, eu não tenho ruptura do concreto nesse tipo. Então, a aderência é que vai fazer com que haja essa boa resistência que o aço tem. Então, a boa resistência do concreto armado, vou colocar só CA, depende da aderência. Essa aderência ela pode ser de formas diferentes. Então, pode ser uma aderência que a gente chama de mecânica, pode ser uma aderência por atrito, ou pode ser uma aderência química. O que é uma aderência por atrito? Então, existe um atrito entre a barra e o concreto. Então, se eu vou tentar retirar, se eu faço o esforço para tentar retirar aquela barra do concreto, vai ter um coeficiente de atrito ali que vai impedir com que essa barra se solte. Isso melhora a aderência. Pode ser mecânica. Então, quando nós temos essas nervuras aqui na nossa barra, isso vai fazer com que haja um encaixe mecânico. Então, existe como se fosse um engrenamento de uma engrenagem. Vai fazer com que essa nervura ela se encaixe no concreto, que vai aumentar ainda mais o coeficiente de atrito, impedindo que ele saia, que a barra ela caminhe ali dentro do concreto. E tem ainda o que a gente chama de aderência química. Essa aderência química ela vai existir quando os elementos presentes no concreto, lá no cimento, vão reagir quimicamente com o aço. Então, pode acontecer essa reação química e aí a gente tem a chamada aderência química. Tudo isso melhora a resistência mecânica do nosso concreto armado. E é por isso que a gente tem que estudar. Então, toda barra ela tem que ser enervurada. Toda barra tem que possuir nervuras. Os fios não precisam ser enervurados, mas a barra, toda ela tem que ser.
Então, a gente tem algumas informações que é quando a gente estuda o aço para concreto armado, que é o seguinte, que a massa específica pode ser de 7.850 kg por metro cúbico e que o módulo de elasticidade, se não for conhecido, é de 210 gigapascal. Porque são sempre mais ou menos materiais que eles têm a mesma composição. Não importa a composição, o teor que a gente vai ter ali de elementos, de carbono, se ele tiver entre 0,18 e 0,25 e apresentar aquela resistência, aquela tensão de escoamento específica, é isso que importa. Então, no aço pré-concreto armado, a principal propriedade é a tensão de escoamento. Então, o que a gente vai definir vai ser essa tensão de escoamento, porque a partir da tensão de escoamento é que a gente define qual que é o aço que tem que ser utilizado. CA50, tensão de escoamento 500 megapascal, CA60, tensão de escoamento de 600 megapascal. CA50 normalmente são barras laminados a quente, CA60 normalmente são fios que são trabalhados a frio. Então, o 60 ele vai ter um diâmetro menor e o 50 um diâmetro maior. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Antigamente, lá no início da utilização do aço para concreto armado, em vez de ter essas nervuras no aço, o que acontecia? O aço ele tinha como se fosse uma... esqueci como chama. Um gancho que ele ficava ancorado lá na base do concreto. Então, eles tinham um gancho em cima e um gancho embaixo. Deixa eu desenhar, né? Eu tenho como desenhar para vocês. Então, eu tinha um gancho aqui. É como se a minha base aqui, ela tivesse um ganchinho assim, ó, de um lado e do outro, que impedia que saísse essa barra. Então, se ele fosse solicitada, somente esse gancho aqui é que ia trazer aderência. Hoje, não. A gente tem toda aquela nervura que faz aumentar a aderência aqui. E esses ganchos, eles não são mais necessários. Tudo bem? Tranquilo, né? Isso. Então, deixa eu ver o que mais de super importante que a gente tem. Nós temos uma classificação que a gente pode classificar os aços também como aços classe A e aços classe B. Então, os aços classe A são os aços laminados a quente. Então, eu vou voltar aqui onde a gente estava. Os aços, nessa aqui, laminados a quente. São chamados classe A. E os aços que são prefilados a frio ou trabalhados a frio. Deixa eu colocar trabalhados, é melhor. Mais geral. A gente fala que são classe B. Para que isso? Isso é segundo uma norma, que é a norma EB3. Então, eu consigo fazer a nomenclatura do aço a partir dessas classes. Então, ele não vai ser só um CA50, ele vai ser um CA50A, um CA60B. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque os meus aços, o meu CA50, ele pode ser tanto fabricado por laminação a quente ou também ele pode ser transformado a frio, trabalhado a frio. Então, meu CA50, eu posso ter ele tanto CA50A, classe A, quanto CA50, classe B, tá bom? Então, só os 50 que pode acontecer isso. Então, o CA50, ele pode ser um CA50A ou um CA50B. Só o CA50 pode ter essa diferença. O 25, ele vai ser somente A, porque ele só pode ser laminado a quente. Então, o CA25 só pode ser laminado a quente. E o CA60 só pode ser trabalhado a frio. Enquanto o CA50, ele pode ser qualquer um dos dois. O que vai definir o tipo de ensaio que a gente vai fazer com ele
para definir se ele tem patamar de escoamento ou não tem patamar de escoamento. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Tem 5 perguntinhas no final da aula, bem simplesinha. Qual é a composição do aço? Como o aço da construção civil é classificado? Quais são as diferenças entre o tratamento a quente e o tratamento a frio? Qual é a função do aço na estrutura do concreto armado e para que servem as nervuras numa barra de aço? Eu quero que vocês respondam essas 5 perguntinhas e aí eu vou abrir uma tarefinha para vocês me enviarem também até a próxima semana, tá? Então, para a próxima semana, para a próxima quarta, vocês vão ter 2 atividades. Responder as 5 perguntas que estão no final da aula. Pode responder, não precisa copiar a pergunta, só responder e enviar para a tarefa de aço para concreto armado que eu vou abrir e fazer aquelas 5 atividades que estão lá na unidade 1, aço para concreto armado. Vocês compreenderam? Ótimo. Então, se vocês compreenderam, vocês têm alguma dúvida, questionamento, reclamação, sugestão? Qual outra atividade que não entendi? Fernanda, vou mostrar para vocês. Deixa eu parar de compartilhar essa tela e compartilhar a outra. Então, aqui no nosso AVA, vem para o AVA. Deixa eu esperar só abrir. Isso. Então, aqui nas atividades de vocês no AVA, tem aqui, ó, unidade 1, aço, composição química, propriedades mecânicas e tipos comerciais. Quando você entrar nessa unidade, vai aparecer para você algumas atividades que você tem que fazer. E aí você vai realizar essas 5 atividades. Já tá aqui. Deixa eu ver se vai abrir, como tem muito. Aqui. Então, são essas 5 atividades que aparecem aqui, ó. Então, vocês vão ter um livro para ler e as 5 atividades. Aí vocês façam essas 5 atividades e aí até quarta-feira da semana que vem, tá? Essas 5 atividades e as 5 perguntinhas do final da aula. Deixa eu ver se eu consigo acessar o chat de vocês aqui. As 5 perguntas do final da aula. E a senhora vai abrir uma tarefa dela ainda, né? Vou abrir a tarefinha. Assim que eu terminar aqui com vocês, eu abro a tarefa. Eu não tô conseguindo achar o chat. Vou parar de compartilhar minha tela. Pronto, agora eu consegui aqui. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Acho que não. Então, ao trabalho, aproveitem o tempo aqui do restante da aula para vocês responderem a atividade que o Zoom tá querendo me mandar embora de novo, tá bom? Beijo para vocês. Vou enviar para vocês essas duas gravações, então vai ter parte 1 e parte 2, vou colocar lá para vocês também, tá bom? Lá no AVA. Fiquem com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser.